não tenho certeza quanto ao acesso, gente, a essas aulas, a essa gravação. Estou tentando tirar da nuvem e colocar aqui para vocês, mas ainda não tive sucesso nisso. Mas vou ter, uma hora eu vou ter. Então, vamos lá. E a partir de agora, eu acho que vocês estão vendo a minha tela. Ok? Então, a gente parou nisso aí na aula passada, onde a gente teve esse passeio desde 300 anos antes de Cristo até o momento presente, né, onde nós conseguimos fazer alguns experimentos para mostrar o que Galileu falava no passado, né? Galileu estava completamente certo. E aí chegamos nessa dedução aí galiliana do movimentos próximos da superfície da Terra. E é muito importante a partir de então, gente, nós darmos atenção à ciência galiliana, à ciência de Galileu, porque a partir de então nós introduzimos métodos científicos aí, ok? E aí nós chegamos à dedução, à seguinte conclusão, que quando os movimentos acontecem próximo da superfície da Terra, quando soltamos um corpo inicialmente de repouso, de uma determinada altura, ou lançamos verticalmente para cima, nas proximidades da superfície da Terra, sob a ação exclusiva da gravidade, o seu movimento estará em aceleração escalar de módulo G, ok? O que é G? É a aceleração gravitacional. A Terra, por algum motivo, até então, no século XVI e XVII, esse motivo ele era desconhecido, mas sabia-se que a Terra provocava a aceleração nos corpos. Quem provocava era a Terra, ok? E não o fato do corpo ser de um determinado elemento, como a ciência aristotélica fazia essa proposta. Corpos dos elementos terra e água caem, fogo e ar sobem. Não tem nada a ver com isso daí. Não tem nada a ver com o zodíaco, não tem nada a ver com as estrelas. A culpa das estrelas é só o nome de um filme, não é o nome da vida real. Então, isso tem a ver com o fato da Terra produzir, de alguma maneira, uma gravidade. Segunda-feira, gente, eu não sei quantos de vocês assistiram um filme que passou na tela quente, o Independence Day. E achei interessante, cara, esse último Independence Day, né? Então, quem puder reassistir, vai lá no megafilme.com, sem pegar nenhum vírus, pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Tinha uma cena lá em que a nave, ela por alguma razão, que eu não sei te explicar qual é que é, mas a nave ela começava a ter a sua própria gravidade e ela prendia objetos próximos dela com a gravidade, entendeu? Então, é possível isso acontecer? Levando em consideração a mecânica clássica, a mecânica de Galileu, não é possível, mas levando em consideração que nós já sabemos de distorção espaço-temporal, é possível, mas é muito difícil, muito improvável, muito complicado, tá? Então, fica aí. Todos os planetas, os corpos que têm massa, essa explicação ela já veio um século depois, no Newton que deu, né? Basta tu ter massa, tu produz gravidade. Mas isso a gente vai entrar mais na frente, quando a gente falar do segundo capítulo do módulo 4, a gente já vai começar a falar do estudo da dinâmica, do estudo newtoniano. A gente sai do século de Galileu e vai para o século de Newton. E aí a gente deduz o seguinte: se esses caras que se movem na vertical se movem sujeitos a uma aceleração, então eles são de movimento uniformemente variado, tudo bem? E se eles são de movimento uniformemente variado, existe, claro e evidente, leis matemáticas específicas do MUV. Quais são essas leis matemáticas específicas? São 3 equações, sendo 2 funções horárias e uma equação, que é a equação de Torricelli. A primeira função horária, você tem V igual a V0 mais AT. Se eu transformar aos moldes cinemáticos do movimento próximo da superfície da Terra, ele vai ficar V igual a GT. Okay? G é a aceleração. Por que o V0 some? Eu vou admitir que os corpos caem a partir do repouso, mas a gente vai explorar isso com questão. A equação das posições, ela também se modifica. Ela fica GH igual a GT quadrado sobre 2. Novamente, admitindo que um objeto simplesmente caiu.
E, por fim, a equação de Torricelli, ela também sofre mudanças. Ela vai ficar como v quadrado igual a... esse mais, ele não era necessário, eu acho que na hora do Ctrl+C, Ctrl+V eu fiz besteira, 2GH, ok? É somente isso daí, tá? E como é que eu aplico isso na prática? Aí eu vou pedir que vocês peguem o cadernão de vocês, o livro de vocês, o módulo 2, lá na página 35 do capítulo 2, existe uma questão que vocês não precisam pegar agora, mas vocês precisam tirar o print, então já vai estar tudo identificado. Uma pedra de uma altura de 45 metros acima do solo, no plano horizontal, abandona-se uma pedra, cuja queda é admitida como queda livre. Né? O que é queda livre? Gravem esse nome, queda livre. Vou marcar aqui para vocês que ele é interessante. Queda livre é um... Admite-se livre. Livre de quê? Livre das ações da resistência do ar. Então, vocês lembram lá do experimento que foi feito lá no túnel de vácuo, feito pelo Brian Cox? Onde joga-se dois objetos, primeiro com a resistência do ar. Aí você vê que a bola de boliche, ela cai antes das penas, porque o ar resiste às penas. Mas aí quando eu retiro o ar de lá do túnel, a bola de boliche e a pena e as penas caem ao mesmo tempo, ok? Então, o movimento livre, eu considero essa situação livre de resistência do ar, e eu considero também o seguinte, que eu deixo esse objeto cair. Então, quando eu abandono, abandona-se, significa velocidade inicial igual a zero. Então, eu vou fazer umas anotações que você deve tirar print aí das anotações. Então, abandona-se significa velocidade inicial igual a zero. Livre quer dizer livre de resistência do ar. Resistência do ar, zero. Professor, eu sou um cara curioso. Existe como medir isso com a resistência do ar? Existe, só que ela não foi proposta por Galileu. Ela foi proposta por Stokes depois, bem depois do Galileu, ok? O modelo de Galileu ele foi corrigido por Stokes depois, colocando esses elementos aí. Vamos ver a lei de Stokes? Não. A lei de Stokes ela é vista apenas por engenheiros, tá? Então, vocês não vão ver isso agora. Não se preocupem com isso agora. Então, vamos lá. Então, movimento livre de qualquer influência que não seja a gravidade terrestre. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A, o instante que a pedra atingiu o solo. Letra B, a velocidade do objeto ao atingir o solo. Letra C, a velocidade escalar inicial, a velocidade escalar inicial vertical com que se deve lançar uma pedra para que ela chegue ao solo em 1 segundo, partindo da mesma altura. Essa C, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vamos aí por parte. A letra A, ela quer saber o instante que a pedra atinge o solo. Quais são as informações que eu tenho? Nenhuma a não ser a altura, ok? Então vamos aí para a nossa letra A, o tempo para atingir o solo. Vamos aqui abrir uma coisa, só no cantinho. Eu tenho 3 equações. V igual a GT, H igual a GT quadrado sobre 2. E eu tenho V quadrado igual a 2GH. 1, 2 e 3. Coloca aí no chat para mim. Dessas 3 equações, qual delas, tendo a única informação que eu tenho é a altura e a gravidade ela é uma constante, que ela tem nas 3 equações. Então, não preciso te dar gravidade. Gravidade vai valer 10 sempre. Porque se o problema for acontecer na Terra, gravidade vai valer 10. Se o problema acontecer fora da Terra, eu tenho que te dar o outro valor de gravidade. Então, eu te pergunto, 1, 2 e 3, qual é a equação mais adequada para eu ter a informação tempo? Coloque aí no chat para mim, por favor. Das 3 informações, qual tu acha que é a mais adequada? A 1, a 2 ou a 3?
Pode falar no chat ou no microfone. Participação, Nicole. Sempre com uma dúvida. A Nicole, ela tem medo de errar. Não tem medo de errar, não. Exatamente, Nicole. É a 2, ok? Então, a 2, ela é útil. Por quê? Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho a altura, certo? E quero saber o tempo, sendo que a gravidade ela é uma constante. Então, vamos usar essa. A altura que ele dá na questão é uma altura, e essa altura ela é muito utilizada, gente, 45 metros. Se eu não me engano, gente, tem um livro chamado Fundamentos da Física, cujo autor é um cara chamado David Halliday. E o começo desse livro, sempre tem uma história introdutória em cada capítulo, né? Então, o capítulo que fala sobre queda livre dos corpos fala sobre a queda dos gatos. E é o seguinte, um andar de um prédio tem 3,5 metros, é o pé direito, né? 2 andares, 7 metros, 3 andares, 9,5 metros. Desculpa, 10,5 metros. Se um gato cair do primeiro ou do segundo andar, é bem capaz de que o gato morra. Se ele cair acima do terceiro andar, dá tempo dele se virar e se abrir todinho. E aí o que acontece? A resistência do ar atua sobre ele. E ele acaba chegando ao solo com uma velocidade menor. Então, estudos, preste bem atenção como são feitos os estudos. Ninguém sai jogando gatos. Ok? Simula-se modelos computacionais com o comportamento dos gatos. Entendeu? O cara vai lá no sensor, ele simula o gato. E aí, um gato que caia depois do terceiro andar, ele tem muitas fraturas, mas ele não morre. Agora, quando ele cai de alturas menores que o terceiro andar, ele sofre fraturas letais, ok? Então, pelo amor de Deus, não maltrate gatos. Os gatos sempre vão ter fraturas, mas as fraturas de andares menores que o terceiro sempre são mais letais do que as fraturas causadas por andares superiores. Pessoal, isso é para todo gato, não tem gato que morre. Então, não vai sair gato jogando gato aí, porque o professor de física mandou jogar gato. Pronto, vocês vão fazer eu ser preso, porque mandei maltratar animal. Não foi isso que eu falei, não. E ainda bem que está sendo gravado aqui. Eu não falei para jogar gato, mas existe um livro que fala da queda dos gatos. Tudo bem? E esse livro fala justamente essas informações aqui. 45 andares é algo, se eu não me engano, ali beirando uns 10 andares aí de um prédio. Então, o que vai acontecer? Tu tens aí 10 andares e quanto tempo vai demorar para qualquer corpo cair dessa altura? Esse valor de 45 ele é um valor proposital, tu já vai ver o porquê. A equação que eu vou utilizar é H igual a GT quadrado sobre 2. Gente, tem 3 anos que alunos me mandam uma fórmula que eles viram lá no Descomplica, ok? Tome cuidado com isso. O aluno vê lá no Descomplica isso aqui, H igual a 5T quadrado, ok? Gente, esse é um exemplo que ele só dá certo quando é a Terra e quando ele pergunta a altura. Ele só responde uma pergunta. Eu prefiro trabalhar com uma hipótese genérica que responda a qualquer uma do que um que só responda uma pergunta. Tá? Então, vamos trabalhar com essa hipótese aqui. Ó. Vamos trabalhar. Também o cara sabendo fazer um joguinho de cintura aí, ele responderia usando essa, ok? Mas esse é um caso particular da Terra. E esse aqui é um caso genérico para tudo, tá? Então, vou colocar a altura de 45. Eu vou colocar aqui a gravidade de 10, embora a questão... Aliás, essa questão, ela fala, né? T quadrado sobre 2. O 2, primeira providência. O 2 que está dividindo, ele passa multiplicando. Vai ficar 45 vezes 2 igual a 10 vezes T elevado ao quadrado. Ok? Vamos lá para cima. 45 vezes 2 vai dar 90. 90 é igual a 10 T elevado ao quadrado. E aí o que vai acontecer? Se 10 vai passar para o outro lado dividindo. Passou dividindo, eu posso cortar os zeros. Ok? Tendo aqui T
elevado ao quadrado igual a 9. Ficou feio pra caramba. Deixa eu apagar aqui e refazer isso. Então, t elevado ao quadrado é igual a 9. T é igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3 segundos. Ok? Então, gravem e gravem mesmo, porque eu vou perguntar exatamente isso na prova. Qualquer corpo, não interessa, de uma bola de bilhar a um elefante, não tendo resistência do ar, se esse corpo cair de uma altura de 45 metros, ele vai demorar 3 segundos para chegar no chão. Óbvio. Se ele tiver velocidade inicial 0. Ok? 0 de velocidade inicial. Então, essa é a letra A. Dá um print nessa tela, coloca um S aí no chat quando tu tirar o print, que aí eu vou passar para a letra B. Okay? Vou apagar isso aí e vou passar para B. Então, dá o print aí, por favor. Beleza. Não esquece depois de passar limpo para tu não te perder, tá? Vamos apagar primeiro, né? Apagar tudo. Então, na B, ele quer saber a velocidade com que ele chega no chão, tá? Agora, com a letra A, eu tenho uma outra informação. Agora, eu já tenho a altura, né? H igual a 45 metros. E eu tenho informação de tempo total de queda. O meu tempo foi de 3 segundos, tá? Bom, e aí eu tenho V, G, T, eu tenho H, GT quadrado sobre 2, e eu tenho V, 2G, H. Ok, V quadrado. Nota, a pergunta foi a velocidade final, então essa 2 ela não resolve o meu problema. Mas se eu utilizar a primeira ou a terceira, eu consigo resolver meu problema. O aluno geralmente ele faz a pergunta: qual equação eu uso? Bom, a que você quiser, porque eu tenho essas informações. O que eu vou fazer contigo? Eu vou fazer de duas formas, para tu ver que não há só um método. Deixa eu só focalizar a câmera aqui, que esse autoajuste aqui, ele... Pronto, ele vai achar o foco. Dane-se a câmera, eu quero... Bora resolver aqui. Então é o seguinte... eu vou resolver, primeira forma de resolver, primeira opção de resolver, eu vou utilizar essa primeira equação, tá? Vou muito direto. V é igual a gravidade 10 vezes o tempo 3. Ou seja, ele vai chegar no chão com 30 metros por segundo. Pessoal, uma queda dessa altura aí dói? Cara, 30 metros por segundo são 108 km por hora. Acho que dói, né? Só para você ter uma ideia, ontem eu estava vendo o jornal e os aparelhos, vocês viram a história do ciclone bomba, né? Que atingiu o sul do Brasil, estelhou casa, foi registrado vento de 30 metros por segundo, 108 km por hora, deu aquela cagada todinha, imagina. B não, desculpa. Segunda forma de resolver a questão, eu vou utilizar a equação de Torricelli, para você ver que vai dar mesmo resultado. V igual... V quadrado, né? V quadrado igual a 2 vezes 10 vezes a altura de 45, ok? Então, V é igual, olha só, 2 vezes 45 é 90, ok? Vezes 10, 900. Então, e o quadrado vira uma raiz. Então, a raiz quadrada de 900. Raiz quadrada de 900 é 30 metros por segundo. Ou seja, posso resolver esse método aqui ou posso resolver por esse outro método. Aí o aluno me pergunta, qual eu uso? Eu te respondo, o mais fácil.
Olha a primeira equação em que eu só fiz uma multiplicação e olha a segunda equação que eu fiz 3 produtos e uma raiz. É óbvio, fazendo referência aí ao poço, né, que a primeira equação é a mais fácil, tá? Então escolha sempre o caminho mais fácil, o caminho mais simples, aliás, nem tudo que é fácil é simples, ok? Então escolha o caminho simples que tu ganha tempo para a prova. Ok? Então, print, coloca o S aí e vamos para C. Nunca esqueçam que nem todos aí fazem um print perfeito. Então compartilhem depois esses prints no grupo. Eu não sei, eu acho que vocês devem ter um grupo aí para falar mal dos professores, né? Mas enfim. C, ele quer saber qual é a velocidade final desde que você demore a sua queda 1 segundo. Veja, se eu jogar, deixar cair, abandonar, largar só, ele demora 3 segundos para chegar no chão, certo? Então, para uma altura de 45 metros, quando o V0 é 0, ele demora 3 segundos. Se eu der uma velocidade maior, eu posso chegar no chão mais rápido. E como é que eu faço isso? Tá vendo essa equação aqui? Ó? H igual a GT quadrado sobre 2. Pois é. O primeiro fator, que é o fator que some lá naquelas telas iniciais, foi o V0. Na verdade, essa equação é H igual a V0 vezes GT quadrado sobre 2. Ok? Tendinite. E aí o que acontece? Vamos lá, a altura continua a mesma. Eu preciso saber o valor do V0. Que quando é 0, dá 3 segundos. Ok? Mas agora eu vou usar para 1 segundo. Então, 45, continua 45 lá. Igual a V0, que é um V0 que eu vou achar. Não está aparecendo aqui, ó. Mais GT. Mais gravidade 10 vezes tempo, que vai ser 1 segundo ao quadrado, dividido por 2. Gente, vamos lá. Vamos entender uma coisa aqui. O objeto, quando ele está caindo, é mais GT. Quando ele sobe, é menos GT. Mas eu não vou ainda explorar essa questão da subida, porque lá no capítulo 4 tem uma parte que eu quero explorar, que eu vou falar da subida, ok? Então, vamos voltar aqui, e aí a gente resolve. Nosso problema é só queda por enquanto, movimentos naturais, não forçados, mas aí eu quero botar uma velocidade inicial maior do que a que eu dei anteriormente. Então, mesmo esquema. Ah, professor, posso passar o 2 agora? Não, te acalma. Fartolice ainda não. Ok? Presta atenção. 45 é igual a 1 ao quadrado é 1 vezes 10. Ele vai dar 10. Ok? E 10 dividido por 2 dá 5. Então vai ficar V0 mais 5. Ok? 0 mais 5. Gente, olha só a arrumação aqui. Eu primeiro resolvi isso aqui, eu não passei ninguém para lá. 10, 1 ao quadrado é 1, vezes 10. 10 dividido por 2 deu 5. Esse 5 que é positivo, agora eu passo para o outro lado, ele negativo. 45 menos 5 é igual a V0, ok? E V0 é igual a 40 metros por segundo. Ok, gente? Tranquilo aí. Nenhuma confusão, nenhuma crise espiritual, desejo de suicídio, vontade de sair de casa e pegar coronavírus. Não, fique em casa. Dá o print aí nessa. E, meu filho, deixa eu te falar uma coisa.
eu queria que tu fizesse uma pesquisa informal, ok? Não vou passar isso no portal, é apenas uma leitura complementar. Os videogames, quando eles foram criados aí e só faziam alguns poucos movimentos. Eu queria que tu lesse sobre a história da evolução dos jogos. Existem muitos vídeos no YouTube falando sobre isso, desde os primeiros jogos, o Space Attack, lá em 1976, se eu não me engano, até os jogos atuais. Por que eu quero falar disso daí? Porque a gente vai entrar num assunto chamado movimentos bidimensionais. E na década de 80, houve um jogo chamado Pac-Man, que ele foi muito importante nisso, porque os programadores começaram a trazer para os computadores os movimentos bidimensionais, ok? Então eu quero que vocês assistam um vídeo sobre a história dos jogos. Se eu achar algum link interessante, eu vou colocar no grupo para vocês, beleza? Então, por hoje só. Próxima aula aí, próxima segunda-feira a gente se encontra com revisão. Tá, beleza, gente? Tranquilo? Beleza. Falou, galera. Até segunda. 11 horas.